Oi pessoal, hoje nós vamos ver o que é fitorremediação. Fito é o que, pessoal? Planta. E remediação é de remédio. Ou seja, você vai remediar ecossistemas com plantas. Então essa é a função de alguns engenheiros ambientais, de alguns engenheiros florestais e biólogos, de ser o médico aí do planeta Terra. Tá? E nossa forma principal de resolver problemas do planeta é utilizando a própria natureza para resolver os problemas. Né? Eu, pessoalmente, então, eu sou um pouco cético em relação a soluções de concreto para problemas da natureza. Por exemplo, utilizar estruturas concretadas ou de qualquer tipo mais elaboradas pelo ser humano para resolver problemas da natureza. Eu acho que isso não se aplica muito, porque a natureza vai achar esses elementos estranhos. Né? Então, as próprias plantas podem curar problemas ambientais. Claro, problemas criados pelo homem, aí a gente vai pensar até que ponto as plantas podem realmente resolver, uma vez que as plantas não foram feitas, em princípio, para resolver problemas criados pelo homem. Tá? Muito bem. Então, o que é isso, fitorremediação? É um conjunto de tecnologias e práticas, né, na aplicação de vegetais para imobilizar ou estabilizar elementos tóxicos no solo, na água e no ar. Tá? Então você pode usar plantas para retirar a poluição do ar. E aí os elementos tóxicos, eles podem inclusive ser elementos radioativos, como a gente vai ver, eles vão ficar retidos nas plantas, degradados ou eliminados pelas plantas. Né? Dessa definição já decorre primeira questão ética, né? Até que ponto a gente deveria deixar de utilizar algumas plantas como alimento para utilizá-las como saturadores, né? Que vão ser saturados com poluição e removidas e descartadas. Né? Então já tem uma questão ética aí. É a mesma questão do biocombustível. Né? Como que eu uso uma planta que eu poderia estar usando na alimentação para combustível? Como que eu uso uma planta que eu poderia estar utilizando na alimentação, como o girassol, para remover radioatividade do solo e depois expor até mesmo essas plantas a condições diferentes das que elas estão acostumadas, até elas podem sofrer mutações, né? E até alterar definitivamente e irreversivelmente a qualidade das plantas utilizadas. Então, só para alertar vocês que isso aqui é um assunto polêmico. Tá? Então, nós vamos fornecer aqui nessa palestra, nessa aula, noções gerais sobre o que é fitorremediação e aprofundar o tema em áreas contaminadas com elementos radioativos e também falar da moringa, né, que é uma planta utilizada para limpar a água no Nordeste. Tá? Nós vamos falar brevemente disso também, possivelmente na parte 2 da apresentação. E aqui as plantas sendo utilizadas, para vocês terem uma imagem mais visual do que é fitorremediação, as plantas sendo utilizadas na limpeza de água poluída. Então tem esses tanquezinhos aqui de água, e algumas plantas mais guerreiras aí, a gente utiliza elas para elas remover a poluição da água. Onde eu posso estudar fitorremediação? O que não falta são trabalhos sobre isso, tá? Então, só vocês olharem as referências. Existe inclusive o International Journal of Phytoremediation, certo? Thank you very much. Se vocês quiserem se aprofundar nas novidades, né, tem esse jornal. Né? Journal of Environmental Quality, também, o JEQ, né? Jornal interessante para vocês. Livros. Fitorremediação, tem literatura nacional sobre isso. Vocês precisam ler sobre fisiologia vegetal. Né? Inclusive, se não me falha a memória, esse livro está para ser baixado em download aqui, de graça. Tá? E mais alguns artigos aí. Ó.
technologies, phytotechnologies, né? Seria em inglês. Mas alguns artigos mais técnicos aqui, né, dos russos, devido ao acidente de Chernobyl, eles estão até hoje tentando limpar a área, né, que é uma das melhores terras do mundo lá na Ucrânia, só que está contaminada com radioatividade. Então eles têm utilizado girassol para resolver esse problema. Tá? Aí, ó, metais pesados, várias outras coisas. Vocês podem se aprofundar também. E sobre a moringa, que é essa planta chamada de milagrosa, né? Ela limpa a água, tá? Ela remove até 95% de bactérias, vírus e assemelhados da água, ficando alguns mais resistentes, e também ela elimina toda a argila, a sujeira da água, que não é nociva no caso, também. The Miracle Tree. Tá? Inclusive dizem que ela é útil para perda de peso também. Né? Mais artigos, mais artigos. E aí nós vamos já entrar em alguns detalhes. O que é fitorremediação e sito, né? Fora do local. Você retira o solo de um lugar e leva para outro lugar. E aí você vai tratar o solo. Tá? E in situ, que é a fitorremediação que você vai fazer colocando as plantas lá no solo degradado e depois retirando as plantas. Então é muito mais barato, é muito mais cômodo do que você trabalhar com milhões de toneladas de solo e tentar purificar elas. Você leva a planta entra lá no solo com as raízes, vocês podem ver a figura aqui, e vai retirar o poluente. E depois você só dá um destino às plantas, né? Do que ficar tratando, tirando o solo e colocando o solo de volta no lugar. Certo? Isso aqui eu vou deixar só para curiosidade de vocês. Tá? Existem 4 tipos de fitorremediação. Tá? Quanto ao processo, parte da planta e destino do poluente. Tá? Existe então fitovolatilização, fitoextração, fitofiltração e fitolixiviação, certo? A mais comum, né, na nossa imagem é a fitoextração, ou seja, a planta entra no solo, retira o problema, depois você pega a planta e tira a planta fora também e dá um destino a ela. Tá? As outras eu vou deixar aqui mais a título de curiosidade, até mesmo para vocês se aprofundarem e pesquisarem se vocês quiserem. Tá? Isso in ou ex situ, tá? Como eu já falei. Existem outras plantas também, outros tipos de tratamentos, que é a retirada de CO2 ou compostos nocivos no ar e também o ozônio. Né? O ozônio, ele no nível aqui onde a população vive, no nível do mar, ele é um poluente. Tá? Lá em cima na atmosfera que ele é um gás que nos protege dos raios ultravioleta. Então aqui a gente vê um trabalho mostrando essa parte a imagem muito bonita, até na China, se não me falha a memória, mostrando como as plantas podem retirar a poluição do ar. Ó. Eles fizeram realmente um projeto de arborização na cidade, e aqui está o antes e depois do uso das árvores para a retirada da poluição. E aqui é uma imagem aérea da região de Pequim, que é uma das maiores cidades do mundo. E isso aqui é poluição. Ó, tá? Então imagine o tamanho do problema. Né? Aí, ó, Xangai também é uma outra cidade altamente problemática, e a solução são plantas. Tá? Então os chineses, eles poluem pra caramba e também estão agora fazendo um dos maiores reflorestamentos do mundo, que, se não me falha a memória, vai ser uma área do tamanho daqui do estado de Minas, para diminuir as emissões e entrar de acordo com o protocolo de Kyoto e as convenções de mudança climática também. Mas eles estão mais preocupados que eles vão morrer sufocados, e é verdade. Né? Então esse reflorestamento gigantesco
ele vai puxar muito dessa poluição e ele vai ficar um pouco mais a sudoeste de Xangai. Tá? Aí está o detalhe do que eu acabei de falar para vocês. Né? Eles vão fazer um projeto de reflorestamento que vai recobrir de árvores 97% do país. Tá? Claro, o país já tem bastantes áreas verdes na China, mas eles vão repovoar. O que falta é chegar até esse incrível número, né? 97%. Então, aqui eu peguei de uma palestra do Novak sobre como as plantas podem ser utilizadas para despoluir o ar. Né? Se você colocar 20% a mais de cobertura vegetal, ou seja, área de plantas em hectare nas cidades, você pode diminuir a neblina nociva, né, causada pelo ozônio na costa leste dos Estados Unidos. Tá? Então aquela região de Nova York, Boston, até mais ao sul, né, Massachusetts e Carolina, né, tem problemas com poluição no litoral. E aí eles podem, com 20% de área da cidade com plantas, onde não havia plantas, podem reduzir o problema. Tá? E aqui como funciona, né, a entrada desses poluentes nas plantas. Na verdade, isso é muito importante para o ser humano, né, o ser humano viver num ambiente menos poluído, mas a opinião pessoal minha é que é uma sacanagem com as plantas. Né? Pode ver como fica a planta depois. Né? Então a gente está judiando aí das plantas para resolver um problema. E aqui, concentrem mais aqui no que as árvores fazem de bem para a poluição, né? Como elas resolvem o problema da poluição. Então o A ameniza a temperatura, o R da árvore remove o ozônio, o outro R retém compostos orgânicos voláteis, controla populações de insetos e por aí vai. Né? Então, aqui como funciona, né? Aumentando a temperatura, como aumenta essa poluição por ozônio no litoral dos Estados Unidos. Tá? E estava muito acima do que era aceito, né, o National Standard. Aqui. Então é esse problema que eles estão tentando resolver. Colocando bastante árvores, vai baixar também a temperatura, vai baixar consequentemente o ozônio. Também as árvores vão puxar esse ozônio e vão eliminar ele da atmosfera. Aqui tem dados desses trabalhos, né? Aqui está o diâmetro das árvores. E aqui em pounds per year, né? Ou seja, libras por ano, cada libra é 400 gramas, se não me falha a memória, quanto árvores de diferentes tamanhos conseguem em 400 unidades aqui de 400 gramas por ano. Então aqui seria 400 gramas, ó, aqui onde está o 1, que seria quase 1 quilo e aqui 1,5 kg. Né? Então, árvores aqui ó, de 30 ou mais centímetros, elas podem, no modo geral, num ano, retirar praticamente 1,5 kg de poluição. Né? 1,5 kg de ozônio, que é um gás, né, de óxido de nitrogênio, de enxofre e gás carbônico. Aliás, monóxido de carbono. Lembrem, isso aqui são tudo gases, tá? Então, se você está falando que uma árvore de 30 centímetros pega 1,5 kg de gás, é porque ela pega uma quantidade enorme de gás poluente, tá? E aqui é até interessante a gente saber, por exemplo, eu plantei a árvore, né? Quanto tempo eu vou demorar para começar realmente a árvore fazer o efeito e puxar a poluição do ar? No hemisfério norte, para a árvore chegar a 30 centímetros, talvez demore 20, 30 anos. Tá? Então, nos meus primeiros anos, as árvores não vão puxar quase nada de poluição. E aqui, ó, quando a árvore atinge provavelmente 5, 6 anos, é que ela vai começar realmente a dar um acréscimo na retirada dos poluentes. A fonte desses dados é o Serviço Florestal Americano. Né? Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes do ciclo de Kelvin, mas a gente tem que pensar no gás carbônico não só como um poluente, né? Ele também é o gás da vida, né? É um gás que ajuda as plantas a crescer. Tá?
Se nós considerarmos o gás carbônico como um poluente, a fotossíntese pode ser considerado o processo de fitorremediação, não é verdade? Porque é o processo de retirada de gás carbônico do ar. Então, até em relação ao aquecimento global, se ele realmente estiver vinculado ao aumento de gás carbônico na atmosfera, e ainda há pequenas controvérsias, a gente poderia com essas árvores também colocar aqui, ó, não só o monóxido, mas também o gás carbônico, o CO2, né? Então as árvores vão retirar e vão diminuir as concentrações de gás carbônico e vão, consequentemente, diminuir a pressão sobre o aquecimento do planeta e suas consequências. Mas volto a repetir que é um assunto controverso. Tá? Então, árvores são coisas boas. Né? Então, prefeituras, governos do Brasil atentem para isso. Não é necessário você fazer grandes obras de concreto, a menos que você tenha interesse eleitoreiro, para resolver problemas ambientais. Queda de barreiras, queda de encostas, alagamentos e poluição se resolve com árvores. Tá? A diminuição de temperatura nas cidades também, né, que são as bolsas de calor, né, dentro das cidades, aquelas cidades quentes como São Paulo, se resolve com árvores. Tá? Então nós vamos agora, já que a gente falou um pouco da poluição atmosférica, falar dos casos clássicos que originaram toda a teoria sobre a fitorremediação. Tá? Quais trabalhos foram? Né? Então foi feita uma revisão por Rácio e Navarrizo em 2011 falando sobre isso. Tá? Então existem as plantas hiperacumuladoras, né, para acumular substâncias que são nocivas para as demais plantas. São as plantas que se alimentam de problemas que seriam problemas para as outras plantas. Tá? Então, em 2011 foi descoberto quais são os genes, né, nas plantas que fazem isso, né, que são os responsáveis pelo programa computadorizado das plantas, né, o programa da planta, o código da planta que vai determinar o que acontece em termos de absorção desses problemas. Né. O alumínio, por exemplo, é considerado um grande problema no solo. Né. Ele, ele é um engarrafador, né, ele tranca o trânsito dos outros cátions importantes para a planta. Como ele tem esses três estados aqui de valência, né, de eletronegatividade e de valência, ele ocupa, por exemplo, 3 átomos de potássio. Né? O potássio tem a valência 1 aqui, e ele consegue empacar dentro da raiz da planta, ou na argila mesmo, onde ele está presente, ele fica trancando lá o lugar que o potássio poderia estar ocupando e depois entrar para a planta. E algumas plantas, elas conseguem retirar esse alumínio do solo e transformar ele na biomassa aqui, deixando o solo menos cheio de alumínio, né, menos saturado de alumínio, dando espaço aos outros cátions importantes para a planta, já que o alumínio não é tão importante, mas ele libera o espaço para os outros cátions entrar na planta, e é uma planta hiperacumuladora de alumínio. Né. Então as primeiras plantas capazes de retirar elementos nocivos ao solo, e as próprias plantas, foram descobertas com alumínio, certo? Dizem que alguma dessas plantas também tem capacidade para curar Alzheimer. Tá? Uma planta do cerrado, chamada Miconia fallax, que é uma elastomatácea, ela tem a capacidade notória de acumular alumínio, certo? Então até ontem eu estava olhando uns posts aí no Facebook de pessoas que estavam recompondo áreas degradadas e falando que algumas micônias estavam invadindo a área e tornando-se invasoras. Não tem nada a ver isso, tá? Elas são plantas que são muito úteis ao ecossistema e não são invasoras, são nativas do Brasil, tá? Então não confunda essas coisas, ainda mais se você vai restaurar o planeta, não cometa esse tipo de erro. Estude e veja isso, tá? Além dela ser uma planta que não vai ser invasora, ela vai retirar o alumínio e vai melhorar seu solo. Tá? Quem são essas plantas? São essas plantas aqui, ó. Tá? São plantas que geralmente têm fruto azul, a cor do fruto. Tá? Então muitas vezes os hiperacumuladores de alumínio, você
vai encontrar plantas com frutos azulados. Não necessariamente é uma regra, não é só por isso que os frutos são azuis, tá? Tem tudo a ver também com a dispersão das sementes. Mas você poderia até saber qual é o pH do solo olhando para a cor dos frutos aqui, tá? Quanto mais azulado, mais ácido o teu solo, mais alumínio o teu solo. Quanto mais rosado, mais básico o teu solo. Nessas plantas indicadoras aqui de alumínio. E que são as plantas que acumulam alumínio. Tá? O alumínio, como eu já falei em outras palestras, ele não é o vilão completo para o solo. Em áreas muito alagadas como a Mata Atlântica, onde vive essa planta aqui, chamada Psicótria nuda, o cafezinho do mato, o alumínio ele evita que as raízes apodreçam. Tá? O alumínio é um metal. Então lembrem disso. O alumínio tem um lado ruim, mas ele tem um lado bom. Tá? Lugares muito alagados, onde as plantas apodreceriam a raiz, ele evita que isso aconteça, certo? E aqui onde vocês podem ler mais sobre os hiperacumuladores de alumínio. Tá? Olhem só que bonita essa imagem, mostrando a hortênsia, que é um caso clássico aqui, né? Onde foi talvez uma das primeiras plantas estudadas como um indicador de pH do solo. E os tons azuis aqui numa Euphorbiaceae margaritária nobilis, a própria uva, né? E algumas psicótrias, as melastomatáceas, e aqui provavelmente uma Elaiocarpácea. Tá? Também tem frutos azuis. Então o alumínio tem o seu lado bom, e as plantas que bioacumulam, né, acumulam alumínio, são azuis. Né? Outra plantinha importante é a Phytolacca americana, o umbu americano, né, que tem essa bonita cor aqui também azul, bem escuro, né? Uma planta capaz de acumular também manganês, que é um elemento útil, na verdade. Né? E aqui a argila do solo, que é onde é o cenário onde se desenvolvem esses dramas das plantas, tentando se livrar do alumínio e tentando fazer a fotossíntese e se alimentar da melhor forma possível com os outros elementos. Aqui nós temos a função do manganês, né? Ele pode inibir a absorção de magnésio, competindo por grupos funcionais na raiz. O que é isso? São elementos que ocupam também o lugar de outros, né? E aí a planta às vezes não sabe reconhecer muito bem quais são os elementos que estão entrando, e eles acabam inibindo a absorção do outro. Tá? E tem outras circunstâncias em que o manganês interfere, né? E também o alumínio interfere na dinâmica das plantas aqui. Né? Então, podem causar diminuição da passagem de água na membrana das células da raiz, inibição da síntese de DNA, o fosfato do DNA, em vez de fazer suas reações e originar o DNA, ele acaba ligando-se ao alumínio, que é um elemento estranho, atrapalha a divisão celular, inibe o alongamento celular, altera a absorção de nutrientes no balanço nutricional, né? E também afeta a simbiose das leguminosas com o rizóbio, atrapalhando a curvatura dos pelos. Tá? Na verdade, isso aqui não é do manganês, isso aqui é do alumínio que eu estava falando. Tá? Não é um problema que o manganês causa ao solo, é um problema que o alumínio causa ao solo. Tá? Notoriamente, a formação dos nódulos do rizóbio se dá pela curvatura dos pelos da raiz. E o alumínio ele é um elemento que é um metal, ele entorta tudo nas plantas. Por isso que as plantas do cerrado são plantas tortas. Tá? Existe até uma planta no cerrado chamada Poulteria torta, que é uma sapotácea da família do sapoti. E esse alumínio ele entorta tudo e atrapalha na formação dos nódulos. Tá? Os nódulos não ficam com um formato melhor para a planta absorver os elementos, os outros elementos. Bom, então,
se tiver muito alumínio no solo, a planta é incapaz de desenvolver raízes laterais. Só vai desenvolver a raiz pivotante. E uma planta, para funcionar bem, precisa de uma rede de raízes, né? Estima-se que a área das raízes de uma planta de pequeno porte, como um pé de feijão, possa chegar até a área de uma rede de vôlei, tá? Então imagine quanto essa superfície absorve de nutrientes. E o alumínio, ele trava essa formação das raízes secundárias, que são raízes importantes para a planta, diminuindo a capacidade da planta absorver nutrientes. Tá? Esse é o artigo clássico de 83 sobre plantas bioacumuladoras. Tá? Só ver como que está o tempo aqui. Tá? Então, 1983 é um marco, né, sobre plantas capazes, né, de retirar o chumbo e o zinco. São as metalófitas nas áreas de mineração. Então, muitas vezes o chumbo ele fica como poluente no solo e essas plantas conseguem retirar isso. Tá? A família da mostarda, a Brassicácea, também, além de tratar doenças mentais, ela consegue ter a capacidade de hiperacumular elementos nocivos às plantas ou ao homem, certo? Então, se você tem lá um lugar meio detonado, faça uma horta com repolho, couve, nabo e mostarda. Só não vai comer depois, tá? Só para retirar realmente a poluição. Depois que você retirar essa primeira leva de plantas, ou 3, 4 levas de plantas, e aí até existem cálculos que você pode fazer. Né? Quantas safras de mostarda, de repolho e de couve eu tenho que colher e descartar essas plantas, ou incinerar, ou fazer qualquer outra coisa, para que o meu solo fique bom e eu possa realmente depois plantar minha mostarda para comer. Logo eu vou mostrar esse tipo de cálculo. Em 1941, voltando ao histórico aí dos superacumuladores, né, foi feito o contrário. Né? Hoje em dia a gente usa as plantas para retirar a radioatividade. Mas, em 1941, os fisiologistas da área de fisiologia vegetal estavam interessados em utilizar elementos radioativos para ver aonde que o potássio andava por dentro da planta. Por quê? Porque o césio, se não me falha a memória, é o césio, que é radioativo, a planta confunde ele com o potássio. E aí eles colocavam césio, que é azulado, e conseguiam ver onde estava andando o césio, a planta achava que era potássio, para saber onde o potássio andava pela planta. Tá? Então hoje é o contrário, hoje a gente sabe que a planta pega o césio e retira o césio. Tá? Então foi descoberto em fisiologia, colocando radioatividade na planta para traçar o potássio. E hoje a gente faz o contrário, a gente põe a planta no solo para retirar o césio. Né? Aí o trabalhinho dele, ó, 1941, lá se vão quantos anos? Nem vou dizer. Os fungos, foi uma descoberta mais recente, também são capazes de retirar elementos nocivos do solo. Tá? O mesmo fungo, que é um Saccharomycetus, que é do fermento do pão e do vinho, oba, que bom, é capaz de retirar elementos tóxicos do solo. Tá? E aí? Depois nós temos o desenvolvimento da Phytotech, que é uma das grandes empresas atualmente trabalhando nesse ramo, que é um ramo em ampla sucesso agora, né? Então é até uma forma dos biólogos prestarem atenção, né? O que um biólogo faz, o que um biólogo não faz, e um engenheiro florestal também, e um engenheiro ambiental. Essa aqui é uma área que vai ter muito campo de serviço para as pessoas que se aprofundarem e estudarem isso. Como salvar solos contaminados. Tá? Então, algumas substâncias estão sendo pesquisadas, como a metalotioneína, né, que tem propriedades de retirar o zinco do solo. Tá? O zinco, em excesso, também ele não é um bom elemento do solo. Tá? Ela é uma substância que está, se não me falha a memória, nos músculos da vaca. Né?
Posso até estar viajando agora, mas espero que não. E aí, como que funciona essas coisas no nível das moléculas, né? As moléculas, elas são as menores estruturas, as menores máquinas que existem no mundo. Então elas têm espaços vazios que é onde elas pegam essas... São caminhões, né? Cestinhas, caminhões que colocam aqui dentro do zinco. Esse pedaço da molécula sai ou até forma uma estrutura que aprisiona o zinco. E ela leva o zinco embora. Tá? Então, é assim que funciona a remoção por algumas substâncias. Né? Então o zinco entra lá naquele espaço, realmente, ó, tá? Simulação aí, ó, mostrando. Tá? E aí, essas substâncias, esses processos de remoção de zinco e qualquer outro elemento tóxico, quando eles são descobertos e fazem sucesso e dá certo, geram patentes. Né? Patentes são receitas de bolo muito bem feitas de como você faz para remover substâncias tóxicas do solo, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Né? Você pode inventar um ventilador e fazer uma patente. Não é essa patente aqui, tá? É a patente que está lá na Suíça, né? Você tem que descrever a invenção e aí qualquer pessoa que usar a sua substância vai ter que pagar um crédito para você ou que usar o seu processo industrial também. Tá? Muito bem, então o histórico da fitorremediação beira os anos 40, com a remoção, com o entendimento do caminho do potássio e depois, mais ultimamente, já existem grandes empresas e patentes de processos de retirada de elementos tóxicos do solo. Como funciona? Vamos aprofundar mais. Como funciona é que o zinco pode entrar na planta, tá, do solo. Essa é uma das partes do processo que eu tinha acabado de explicar. Né? Então a fitorremediação é a retirada principalmente do solo, né, de elementos tóxicos. Esse elemento ele poderá ser colhido com a planta ou a planta poderá passar esse elemento para o ar. Né? Então aqui, ó, simula o que? Você pega o zinco que está na planta, retira a planta e dá um destino para a planta. Você se livrou do zinco no solo usando a planta. Tá? Algumas plantas são capazes de reter até 30% do seu peso na raiz e 4% do peso na parte aérea com zinco. Tá? Então aqui já vem uma outra informação que vai ser muito importante quando você for trabalhar realmente com isso. Qual parte da planta eu devo remover para tirar mais zinco? Eu posso simplesmente ir lá no lugar onde eu estou recompondo, né, recuperando a área que está com infestação de zinco e coletar a parte aérea da planta. Mas aí eu vou estar removendo aqui, ó, só 4%. Enquanto que se eu arrancar as raízes da planta, eu vou estar removendo muito mais zinco. Então a moral da história é técnicas de manejo. Né? Eu vou lá, arranco a raiz e deixo a parte aérea no campo. Não faz sentido eu ficar coletando um monte de folhas, sendo que elas removem 6 vezes menos aqui, 8 vezes menos do que a raiz. Eu tenho que levar embora a raiz. Entenderam? Acho que sim. Né? Quais são as vantagens de utilizar a planta nesse processo? Você aplica a planta no lugar, não tem que retirar o solo e lavar e limpar o solo, que é muito mais caro. Você pode reutilizar o solo depois que tratar ele com plantas. Você, no caso do girassol, você só vai largar as sementes lá, é super barato, vai remover um problema caríssimo causado por Chernobyl, por exemplo, ou Fukushima. Então você vai solucionar um problema de bilhões de dólares com sementes. Tá? E você vai poder levar isso aqui, ó, numa indústria para produzir energia elétrica. Queimar essas plantas e produzir energia elétrica. Seria uma outra utilização dessas plantas. Tá? Energia renovável. Algumas plantas, como a pístia, que é o alface d'água, aquela macrófita aquática, ela é capaz de remover uma grande quantidade de elementos tóxicos. Tá? Então, não é assim, vou ter que pegar uma planta para o zinco, uma planta para o césio. Não.
Tem plantas que fazem tudo aí, tá? Além disso, você vai melhorar o solo em vários outros aspectos, quando você usa plantas para remover poluentes, né? Estão aqui, né? Erosão. E também vai deixar o lugar mais bonito, né? A gente já vai ver alguns slides mostrando os jardins filtrantes de Paris, que são paisagismos feitos com plantas hiperacumuladoras de poluentes aquáticos, tá? Então você olha, caminha entre os jardins, eles estão bonitos, floridos e fazendo uma função ecológica, né? Sobre a construção civil, que é uma das atividades mais impactantes do mundo, né, em emissões de gás carbônico, também a fitorremediação vai ser utilizada e já está sendo utilizada para resolver problemas como fábricas de cimento, essas coisas, tá? E diminuição de carbono emitido. Um outro link legal para vocês se informarem mais sobre essa parte de como as plantas podem melhorar as cidades é você ir no site das cidades sustentáveis, tá? Lá tem várias coisas interessantes sobre projetos para cidades no nível de diminuição de poluição, certo? Esse PDF que está aí. Ó. Desvantagens da fitorremediação. Em lugares como a Ucrânia, pode demorar até 30 anos para você limpar o solo da radioatividade. Tá? Então, nem sempre é um processo rápido. Você pode inserir depois os vegetais na cadeia alimentar e causar câncer nas pessoas. Então, existe uma grande responsabilidade aí de quem faz isso, de não ser sacana, né, e fazer um óleo de girassol contaminado com radioatividade de Chernobyl e vender para você fazer um ovo frito depois. Você vai matar a pessoa. Né? E outra coisa que é importante, que eu acho que nem está aqui, está aqui sim, ó, as mutações nas plantas. Né? O girassol ele não pediu para ser utilizado para remover césio de Chernobyl. A gente está fazendo isso e pode estar comprometendo aí uma planta que é muito boa para biocombustíveis e na alimentação humana, que podem haver mutações irreversíveis no girassol devido à sua aplicação para resolver um problema que foi um desleixo do ser humano, né? Que foi aquele acidente lá de Chernobyl. E tem uma outra questão, que os ambientes às vezes estão tão poluídos que essas plantas têm baixa biomassa nas situações onde estão. Né? E uma outra desvantagem óbvia é o seguinte, que você pode matar as plantas de tanto estresse causado pelos poluentes. Então você só pode usar as plantas numa faixa em que não vai afetar tanto o crescimento delas e não vai afetar tanto a mortalidade delas. Então esses estudos no Brasil faltam muito ainda, tipo, quanto aguenta uma alface d'água para ele não ficar doente removendo a poluição. Tá? Então quem procura tese de doutorado, mestrado e TCC, aí está uma dica para vocês. Testem os limites das plantas fitorremediadoras. Né? E o destino das plantas, né? Você tem que pensar muito bem, como eu já falei. Um problema aqui, ó, né, que algumas plantas são tão resistentes e aguentam tanto tranco aqui, né, de elementos tóxicos, que elas são invasoras. Né? Você pode usar lá uma planta para remover elementos tóxicos no solo e ela depois se tornar um problema porque ela é tão resistente que ela dominou o lugar e nada mais nasce lá. Tá? Aí um exemplo ó, de plantas que foram utilizadas no lugar para remover a radioatividade, removeu a radioatividade e aí a pessoa pensou, bom, agora eu vou poder plantar minhas batatas. Não, agora ficou só planta lá e nem batata você consegue plantar mais. Então, tenham cuidado. Tá? Tem que ser feito bem controlado isso para não tornar invasora a planta. Né? Lembram da escolinha do professor Raimundo? Então, o que eles estão perguntando aí? Aonde estão distribuídas as plantas no reino vegetal? As plantas hiperacumuladoras. Em qual parte da árvore evolutiva das plantas eu encontro mais plantas com
potencial para despoluição. Quais são os campeões mundiais de acumulação de poluentes? Então vamos aprofundar aí. Tá? Nesse trabalho aqui, ó, que está no Journal of Environmental Science and Technology, está ali o link para vocês baixarem, tem resultados, é uma revisão, né, de vários estudos falando de quais são as plantas e o que elas removem de problema no solo. Tá? E a gente vai ver logo o campeão mundial, né, como havia a pergunta lá, aqui está a resposta. Pistia stratiotes. É uma alface d'água, ele remove desde prata, vamos lá pessoal, cádmio, cromo, cobre, mercúrio, níquel, chumbo e zinco. Tá? Então se tu tem uma água poluída, põe uma alface d'água lá. Só cuidado que ele pode tornar uma invasora na sua barragem, no seu açude. Tá? Mas a colheita dele, como já foi sugerido por alguns professores, até colegas meus, não que fez, o professor Geraldo Lúcio Thiago, ele me falou uma vez, nossa, isso aqui a gente poderia utilizar para produzir energia, já que ela toma conta tanto dos lugares, né, e lá na Unifei eles tinham problema com isso, no lago, né, da faculdade, que era um lago bonito, era contaminado. De tanta pista que tinha, o lago não respirava muito bem, não. Tá? Aí poderia ser utilizado como biocombustível, talvez. Né? Outras plantas, a brássica, né, são da família da mostarda. A Arabidopsis, eu acho que isso aqui é Bignoniácea, mas eu tenho minhas dúvidas. As pístias, né, as macrófitas. Esse aqui eu acho que é o girassol, né? E alguns fungos também fazem esse trabalho, tá? E aqui quem eles removem. O que estas plantas têm em comum em sua fisiologia? Elas possuem uma grande quantidade de proteínas transportadoras, certo? As proteínas transportadoras são as proteínas que fazem o transporte aí ativo, né, de substâncias dentro da planta. São pequenos caminhõezinhos que levam cátions, né, entre eles alguns elementos radioativos ou tóxicos para a planta. Tá? No caso do césio, ele pode ser confundido com o potássio, né, pela planta. Tá? Por isso que funciona a fitorremediação. A planta confunde potássio com césio e leva embora o césio. Né? E aqui tem as pessoas, né, Chagavatiev, dos Genkovs russos, estão muito preocupados com o transporte ativo para se livrar da poluição de Chernobyl. Né? Então aqui como é que funciona isso, só para vocês lerem aí, não vou entrar muito em detalhes, mas são transportes feitos por proteínas. Elas transportam o césio, levam ele para a planta, confundindo ele com o potássio. Tá? E aí a planta acaba tirando o césio do meio ambiente, que é uma grande ajuda para o meio ambiente. Tá? Quantas espécies de plantas possuem propriedades comprovadas de fitorremediação? É a pergunta aí do jovem, lembram? Do jovem. Pô, jovem. 500. Grande abraço aí pro Chico Anísio, né? Grande humorista. 500 plantas, tá? 500 espécies de plantas comprovadamente têm capacidade de limpar o mundo, tá? Da nossa sujeira. Outras perguntas importantes. Então a gente já falou de que as raízes pegam muito mais às vezes do que a parte aérea. A gente já falou que piste é um campeão. A gente já falou que tem 500 plantas, espécies que fazem isso. E em qual fase do crescimento da planta é que ela consegue pegar alguns elementos em maior quantidade, né? Quando que a planta é mais eficiente? Logo que quando ela nasce, na meia-idade ou na velhice? Na juventude, tá? Por isso que eu coloquei o jovem aqui, tá? Quando a planta é jovem, é que ela consegue tirar os nutrientes
nocivos do solo. Mais um alerta para vocês, tá? De novo sobre a possibilidade dessas plantas se tornarem invasoras. Vou insistir com isso, tá? Faça com cuidado, não deixe depois o local abandonado, depois que você liberou as plantas lá do metal pesado, porque isso pode ser um problema. Tá? Projetos paisagísticos utilizando fitorremediação. Agora nós vamos encerrar essa primeira etapa mostrando os jardins filtrantes de Paris, de Thierry Jacquet, cuja empresa já tem alguns projetos até aqui em São Paulo, em Campinas. A Phytorestore, que é uma empresa que despolui rios, começando com o rio Sena em Paris. Tá? Não só despolui rios, como também faz paisagismo ao mesmo tempo. Então vejam só o que é uma boa ideia, pessoal. Essa aqui é uma boa ideia. Eu embelezo a beira dos rios na França, faço um jardim que Monet, Manet e muitos outros manetas iriam gostar de pintar, e ainda ele despolui o rio. Querem coisa melhor do que isso? Mata 2, 3 coelhos aí com uma única paulada, né? Phytorestore, qui sommes nós? Quem somos nós, em francês? São essas pessoas que desde 1990 estão limpando o rio Sena. Como que eles fazem isso? Eles têm o que se chama de arquitetura funcional. Eles usam o declive do rio, tiram do curso do rio a água, levam uma boa quantidade da água para uma estação e devolvem a água limpa. Com várias estações, eles podem remover até 50%, 60% da poluição do rio. Quando o rio tem correnteza, mas não tem muito declive, eles usam o parafuso de Arquimedes, que é uma espécie de roda d'água que usa a própria corrente, movimento da água para bombear a água para cima, bombeia a água até o jardim, que é uma estação de tratamento bonita, com peixinhos e tal, e vai depois devolver a água para o rio. Tá? Já vamos mostrar essas etapas em mais detalhe, com a planta baixa deles, e o uso de plantas para remover a poluição, em um processo contínuo de remoção, certo? Vamos ver então. Aí, ó. Então, do canal do rio, por declive, é bombeada a água para esse tanque, que é um jardim. Aí lá vai ter vários grupos de plantas, plantas mais resistentes para remover a gordura, poluentes mais pesados. Depois, as últimas plantas que vão ser só para oxigenar a água e repor a água para o rio. Né? Lá no tanque onde a planta vai oxigenar a água, que é um dos últimos tanques, já tem peixes, que é justamente peixes que vão dizer o seguinte: a água está chegando aqui boa. Se começar a morrer peixe no último tanque, eles param o processo e repensam o processo. Então o que precisa para fazer um jardim filtrante? Precisa de um bom grupo de plantas, precisa desviar a água do rio, né? Faz uma pequena barragem e desvia para um canto, ou usa o parafuso de Arquimedes. E aí trata a água e devolve ela para o rio. E além disso, escolhe plantas que têm flores, frutos, cria caminhos aqui dentro, dá um olhar Burle Marx aí no lugar e transforma o lugar numa atração turística. Tá? Um parque, né? Um lugar bonito para as pessoas irem. Aqui alguns, ó, e a capacidade deles de remoção de poluição, né? Quanto de água eles estão tratando. Ó. O Granville, que é o maior deles, 30 mil metros cúbicos de água por dia. Tá? É água. E aqui outros, né? Então aqui o rio vem vindo aqui, ó, acompanha a seta branca. Aí o rio é desviado, passa pelos jardins, depois volta. Tá? Aqui tem outros, ó, e outros esquemas, né? Como funciona? Já falei, né? A água suja entra no jardim, olhe bactérias, primeiro grupo de plantas, aeração, segundo grupo de plantas,
e depois as plantas são retiradas periodicamente desse jardim, é claro, né? Senão morre o jardim e ele para de fazer sua função. Então são jardins que eles vão ficar às vezes fechados alguns dias, um pedaço dele para remoção das plantas, a colocação de novas plantas. E a planta que sai daqui, ela é utilizada, ela é seca e é utilizada para o gado se aquecer, né? São feitos aí manjedouras para gado. Tá? E depois, as últimas plantas são as plantas que vão fazer a limpeza mais fina ó, da água, como a moringa, né? Você pode passar a água até depois, talvez, para consumo humano, que é onde eles querem realmente chegar no final disso aqui. Um dia usar os jardins para filtrar, por exemplo, a água do rio, depois usar a moringa até transformar a água própria para o consumo humano. Tá? Quais plantas? Aquelas que podem remover mais poluentes e também serem mais bonitas para paisagismo. Aqui como funciona, ó. A entrada da água lá do rio, aí passa por esse tanque, as plantas vão retirar, aí a água vai passar por um outro tanque, outras plantas vão retirar, depois tem outro tanque, e até chegar lá de volta ao rio. Tá? Isso foi patenteado, existe uma patente sobre esse jardim filtrante. Aqui um outro esquema, né? Aqui é um pouco diferente, né? Retirada do solo do rio, né? O lodo do rio ele é retirado junto com a água, é levado para um caminhão, o caminhão deposita o lodo com a água, né? Aí eles vão lavando esse lodo, né? E vão colocando lodo também em tanques, né? Além de lavar o lodo, eles vão colocando lodo em tanques, espalham esse lodo em tanques, depois as plantas se alimentam e deixam esse lodo, um lodo que pode ser utilizado em adubação. Tá? E a água que vai passando nesse processo também chega limpa depois de volta. Isso aqui é para o caso de você ter um rio que ele está mais entulhado do que sujo, né? Ele é um tipo Tietê, assim. Bom, Tietê é tudo, né? É entulhado, é sujo. Tá? Então tem as bacias, né? E aí tem um resumo do que eu acabei de falar. Tá? Aqui, ó, como que funciona o parafuso de Arquimedes. Lá embaixo do rio tem uma roda d'água, ele usa a velocidade do rio, tem essa espécie de espiral aqui, ó, a água vai subindo e a água com lodo, a água suja, ela consegue subir mais fácil do que uma água límpida aqui. Então, com esse parafuso de Arquimedes, que é um dos meus inventores favoritos, na minha modesta opinião, um dos maiores que já existiu, dificilmente vai ter alguém mais esperto que Arquimedes no mundo, usa a própria força do rio para bombear a água para cima. E aí a água vai entrar no jardim e aí as plantas vão fazer o seu serviço. Certo? Bonitinho? Aí as plantas recomendadas para remover o óleo. Tá? Temos 7 minutinhos ainda. Acho que vai dar para mostrar as plantas e aí a gente encerra. Miscanthus, uma grama, né? Depois ela vai ser utilizada como cama para gado em locais frios. O sorgo também remove um óleo. Tá? E o sorgo é bonitinho, né? Tem essa inflorescência bonita aqui. Aí, ó, a tifa, né? Aquelas plantas que chamam de caniço, né? Do Antigo Egito, papiro, né? Também é bonitinha e também remove o óleo. Cíperos, uma ciperácea, o junco, junquinho. Essa planta aqui ó, também você pode moer a raiz dela e usar como fito-hormônio para enraizamento de folhas, de estacas. Tá? Só uma dica aí, ó. Boa planta, viu? Braquiária, muito conhecida, né? E depois vai para segundo tanque. O primeiro tanque remove o óleo, o segundo tanque é le bassin bactériologique, tá? Vai remover as bactérias, tá? E lá estão as plantas recomendadas. Se não me falha a memória, tem uma íris aqui, alguma coisa assim, para remover bactérias. A Verônica,
que é essa bonitinha planta de flores azuis, que é uma comelinácea, ela vai remover metais pesados e vai deixar bonitinho o jardim. Né? Não consigo imaginar a florzinha mais bonitinha do que essa. Tá? Azulada. Olha só que belezinha, né? Azul é uma cor que me fascina na natureza. Embora eu goste mais do vermelho, viu? Equisetum, tá? Essas aqui são monocotiledôneas, né? Íris, o equisetum aí, ó. Todas elas vão fazer um paisagismo. A íris sibirica, bonitinha, remove bactéria. E por último, você vai colocar um outro tanque, essa água vai descendo de um tanque para o outro e vai ficando cada vez melhor. No último tanque vai ter os eixordas que vão oxigenar a sua água, né? Que é um processo chamado pelas macrófitas aqui, né, de bioventilação. Alguns micróbios vão ficar aqui também, né, combustíveis também. E essa etapa ela poderia até mesmo vir primeiro, não precisaria ser a última etapa. Tá? A Vitória Régia também, além de ser um excelente barquinho para beber, ó, planta fantástica para paisagismo, tem flores muito bonitas, polinizadas por besouros, também remove bactérias e óleos. Né? Tifa, já falei. A bananeira não produz só banana também, oxigena a água e faz o trabalho final de purificação da água. E essas alogaráceas, que são os Myriophyllum, elas são plantas muito boas para a etapa final de oxigenação. Tanto é que elas são utilizadas em aquário. Valisneria, Hydrocharitácea, etapas finais. Glicéria, aquática. E o quebra-galho em geral, o alface d'água. Você pode colocar ele em qualquer etapa que ele vai funcionar muito bem. Eu colocaria primeiro, viu? Se deu certo o processo, você vai plantar lá no final, no último tanque, Lilium. Lilium é delicada, cheia de 9 horas. Só sobrevive em águas limpas com bastante oxigênio. Se deu certo, lá estará teu jardim com Lilium bem. E depois a água pode ser purificada com a moringa e você vai ter uma água praticamente pronta para beber. Só põe um pouco de cloro no final e deu. E é assim que funciona. Tá? É claro que sempre sobra alguém para lutar. Por isso que você vai ter que fazer um tratamento tradicional no finalzinho, bem menos agressivo, com cloro, para essa água ser potável. Né? Então, grande abraço e até a próxima.